queridos alunos, sextamos, né? Sexta-feira e a segunda aula da semana aí que a gente precisa acompanhar para discutir a parte da nossa disciplina Direito Romano e História do Direito, que vai falar sobre a Era do Ouro na história do direito brasileiro. É interessante porque quando a gente fala sobre história dos estados e a gente vai falar sobre as consequências jurídicas disso, a gente percebe muito claramente como que os interesses econômicos e a gestão dessa economia na busca de riquezas vai ser determinante para contar a nossa história, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a estudar também a história do direito brasileiro. A gente tem seguido aí a história do Brasil colônia, com as características que eram aplicadas para a relação Portugal-Brasil. Já fizemos várias críticas em relação a esse colonialismo e agora a gente entra numa fase da história que leva a gente a ter muitas reflexões vinculadas à forma de gestão econômica que Portugal vai colocar para o Brasil durante o período da Era Ouro e para as consequências dessa exploração, né, do trabalho alheio, da riqueza da própria colônia para a busca de se enriquecer a metrópole. Para falar especificamente da Era do Ouro, a gente tem que se situar em quando isso aconteceu, né? O ouro e os metais preciosos começaram a ser encontrados no Brasil a partir do final do século XVII e durante todo o século XVII, final do século XVII, século XVIII, foi o período de grande exploração do ouro no Brasil. A gente ainda tem muitas riquezas minerais, a gente vê isso inclusive, e vários acidentes que aconteceram diante dessa acidentes, não sei se a gente pode chamar de acidentes, né, mas muitas pessoas gostam de chamar de crimes que aconteceram de exploração, que levaram à morte de várias pessoas até hoje, nos últimos anos no Brasil. Mas é interessante perceber que essa descoberta do ouro nesse período, no final do século XVII, foi muito importante porque Portugal estava praticamente falida, né? Portugal passava por várias dificuldades econômicas e a descoberta do ouro no Brasil fez com que aflorasse a percepção do Brasil como uma fonte de riquezas para Portugal. A gente já viu que essa exploração acontecia através do açúcar no Brasil, de uma economia que era agrícola, né, explorava por meio do mandonismo e de uma relação escravocrata e de um controle aí dessas riquezas com uma força muito grande para o tráfico de escravos, e esse sistema vai ser agora transferido, essa forma de exploração escravocrata, mandonista, vai ser transferida para a exploração do ouro. É importantíssimo entender que o ouro trouxe para Portugal, deixa eu até colocar assim para vocês enxergarem melhor, o ouro trouxe para Portugal novas possibilidades que até então o açúcar não trazia, né? Quando se começa a exploração e a invasão dos estados americanos, a grande questão que eles buscavam encontrar era ouro, eram metais preciosos, porque era realmente aquilo que se verificava como de verdadeiro valor para ser explorado aí nas colônias, né? E aí, quando se faz toda essa exploração, a gente vai perceber que na colônia a economia passa a se deslocar do eixo Nordeste para o eixo das Minas Gerais, né? E aí a questão de deslocamento dessa exploração para Minas Gerais e para a região mais central do Brasil faz com que se permita uma maior integração das diferentes áreas do território do Brasil colônia em função dessa vontade de se explorar e de se buscar riquezas nos locais onde já começa a se descobrir que tem ouro e tem metais preciosos, né? O que vai acabar acontecendo é que isso também vai fomentar a economia das outras regiões, inclusive do Nordeste, que vai passar a ser um grande fornecedor de recursos para manter aí
os locais, né, onde se explorava esses metais preciosos, em especial o ouro. É interessante porque se mantém o sistema de capitanias hereditárias, mas as capitanias das minas, elas eram capitanias reais, capitanias da metrópole Portugal. Então não existia transferência de um parente para o outro, não existia a possibilidade de se entender que era de uma família específica que explorava, mas era de gestão direta da coroa portuguesa, né? Então, as minas de Minas Gerais, onde foi encontrado o ouro, Mato Grosso e Goiás, foram os locais onde se colocou como capitanias hereditárias reais, justamente para se viabilizar e distribuir a exploração desse ouro, fazendo um maior controle aí também da metrópole para não perder, para não escoar as riquezas que estavam sendo exploradas por aqueles que aqui estavam e que tinham que pagar uma porcentagem para Portugal, né? Então, como elas eram reais, elas não eram capitanias hereditárias, elas vão ter um controle muito maior de exploração do que as outras capitanias hereditárias. E a gente vai perceber, um dos pontos principais são as grandes mudanças que vão acontecer de uma sociedade que era açucareira, agrícola, para uma sociedade de exploração de mineração, né? A sociedade açucareira tinha algumas características, porque primeiro ela era litorânea, ou seja, era exploração do litoral do Brasil, em especial Bahia, Pernambuco, aquelas regiões ali, e do Nordeste, né? E a gente tinha uma sociedade também que a gente chama de sociedade estamental. Vocês devem lembrar das discussões de teoria do Estado, quando se fala de Estado estamental, é aquele que se divide em estamentos, em classes sociais muito bem definidas e difíceis de serem modificadas. Então, isso era muito contundente porque quem era explorador da terra, quem era o dono da terra, né, o senhor de engenho, ele tinha aquela condição social para sempre, os seus filhos mantinham aquela hierarquia, quem era escravo, quem era capitão do mato era capitão do mato, então não se existia uma possibilidade de enriquecimento, de mudança aí das características de participação de sociedades, de grupos de classes da sociedade específicas, né? Além disso, o mercado era muito restrito, até porque é difícil comercializar cana-de-açúcar para muitas distâncias, então o mercado se restringe a esse comércio agrícola, a questão da exploração e da compra de escravos, que era a grande mão de obra, e tinha um caráter extremamente rural essa exploração. Então a gente estava muito vinculado a essa questão das características rurais que se tinha para a exploração da economia. Quando começa a se descobrir o ouro e vem aí a sociedade minerária, a gente vai ter uma mudança muito grande, porque se antes era litorânea a exploração, agora passa a ser interiorana, né? Basta a gente ver como é o estado de Minas Gerais, e é de propósito, ele é protegido inclusive por outros estados, até para não ter contato com o mar, justamente para se proteger a riqueza do ouro daqueles que possam querer explorar, principalmente na época dos holandeses, que a gente vai chegar a explicar por que os holandeses são para Portugal nesse período uma grande ameaça, né? Além disso, a gente tem uma noção de que as classes sociais elas eram móveis, porque passa a surgir a possibilidade de, através da exploração econômica e através da busca dessa riqueza, mudar a situação social das pessoas, que vão passar a sonhar, a encontrar muito ouro, muitas riquezas, mudando a sua condição econômica dentro do Brasil colônia, né? O mercado ele era amplo, porque aí por mais que você fale, mas professora, se explorava ouro, sim, mas por causa do ouro, outras necessidades passaram a existir na constituição dos locais interioranos de exploração, porque aí você precisa de pecuária, você precisa de várias formas de consumo
de produção que vão ter que atender a manutenção aí desses novos locais de exploração dentro do Brasil colônia, né? Além disso, a gente vai ter um caráter urbano que passa a ser desenvolvido, justamente porque, como a base não é mais a exploração nesse período da Era do Ouro, a exploração rural, começam a se construir os centros urbanos de exploração do ouro, né? E aí essas mudanças da colônia fizeram com que fosse efetivado um crescimento demográfico muito grande do número de pessoas que estavam no Brasil, o que trouxe, inclusive, uma possibilidade de desenvolvimento maior da colônia brasileira, algo que já era uma preocupação que a gente debateu aqui com o início das capitanias hereditárias, depois com o governo geral, né? Começa a se ter uma maior integração da exploração do Brasil, colônia, e a gente começa a perceber uma maior vontade das pessoas virem para o Brasil para poder fazer essa exploração do ouro. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei o dado ali, ó, no final do século 17, que foi quando o ouro foi descoberto, mas que ainda a gente tinha um sistema açucareiro, tinha mais ou menos 300 mil habitantes no Brasil colônia. E no final do século 18, após o boom da exploração da Era Ouro, tinham 3 milhões e 300 mil habitantes. Então foi muita gente que veio para cá com o sonho de exploração desse ouro, né? E de enriquecimento, de mudança das suas condições sociais. É interessantíssimo porque a partir desse crescimento, dessa busca por riquezas, a gente vai ter então a formação das cidades no interior, né? Porque aí eu vou ter a criação dos diferentes perímetros urbanos para poder fazer essa exploração de uma forma mais específica. E aí a gente percebe uma expansão do mercado interno, que os arraiais, que eram como eram as cidades na época, né? Os arraiais, eles vão precisar de tudo para poder se manter. E, evidentemente, que Portugal, diante da grande riqueza que acaba sendo encontrada no Brasil, Portugal vai se preocupar em endurecer o pacto colonial, né? Portugal não vai falar, ai que bom, então explorem e sejam felizes. Não, Portugal vai falar, não posso perder aquilo que é meu e esse ouro é meu. Por isso as capitanias não são hereditárias, elas são capitanias reais, né? E vai se determinar cada vez mais uma maior fiscalização. No início era muito difícil, porque de uma hora para outra a exploração cresceu muito do ouro no Brasil e era difícil para Portugal controlar, mas quanto mais ele foi desenvolvendo, explorando essas questões, mais forte foi ficando essa fiscalização. O deslocamento do eixo econômico no Brasil colônia trouxe uma consequência muito grande, né? Saiu do Nordeste e passou a ser para o centro do Brasil, para o interior do Brasil. Então, a capital, que era Salvador, passou a ser Rio de Janeiro, em função dessa exploração, e houve uma maior integração econômica entre as regiões da colônia. Quem facilitava muito isso eram os tropeiros. Quem que eram os tropeiros, professor? É aqueles que fizeram feijão tropeiro? Bom, gente, feijão tropeiro era um alimento que eles faziam, porque eles cozinhavam o feijão enquanto estavam circulando com as tropas e juntavam tudo que eles conseguiam encontrar, pedaços de animais, para poder fazer aquela alimentação que tinha que ser forte para eles terem energia para poder comandar as tropas. Mas os tropeiros, eles eram basicamente comerciantes que forneciam alimentos, forneciam animais, ferramentas para os arraiais, que eram as cidades interioranas que exploravam aí, que tinham como grande atividade a exploração do ouro. Então eram os tropeiros que faziam todas essas negociações e tudo que se precisava, inclusive, podia se encomendar com o tropeiro que ia buscar para poder trazer e vender para aquela pessoa, né? Então eles tinham muita importância nessa relação da manutenção da economia. E aí a gente vai percebendo que essa integração dos mineradores com os produtores passa a ser muito importante. O açúcar já estava
sendo pouco explorado, não tinha muita compra interna de produtos antes da descoberta do ouro, e aí quando começa a se desenvolver esses perímetros urbanos, os arraiais, e ter essa necessidade de consumo interno, isso também vai ajudar a fomentar a exploração econômica que acontecia também no Nordeste, porque aí as cidades, os arraiais vão precisar dessa manutenção das necessidades básicas que vão ser trazidas pelos tropeiros, né, que faziam as viagens para poder comerciar e alimentar aí essas cidades que eram mineradoras. É interessante porque o aumento dessa economia trouxe também uma preocupação da coroa de estabelecer um aumento da cobrança de impostos, do que se deveria pagar referente a esse ouro aí que foi encontrado no Brasil. E aí o que acabou acontecendo foi que a produção em Minas Gerais trouxe uma grande opulência para o reino português, que estava praticamente quebrado, devia muito dinheiro, mas a partir do momento que o ouro no Brasil foi descoberto, essa riqueza se transferiu muito para Portugal. Quem aqui já teve a oportunidade de ir a Portugal, é impressionante a quantidade de ouro que tem nas igrejas, nos monumentos, e muito desse ouro foi daqui para Portugal, né, para se construir lá. Quem tiver a oportunidade, é interessante, até se tiverem curiosidade, coloca aí no Google, Palácio de Queluz. Queluz foi o palácio que é a espécie de Versalhes portuguesa, e existe uma característica muito grande aí da arquitetura de Queluz e do ouro também, que foi levado do Brasil para Portugal para a construção desses grandes prédios e imóveis para a coroa portuguesa, né? E aí o que acaba acontecendo é um grande êxodo também populacional, né? Porque aí eu vou ter mais de 100 mil pessoas indo para Minas Gerais nesse período, e como eu já disse, ao final da Era do Ouro, as pessoas que viviam no Brasil colônia cresceram em 3 milhões de pessoas, o valor total aí. E aí o que a gente tem é uma metrópole que tem uma grande preocupação de aprisionar realmente essa colônia e de aumentar os mecanismos de exploração, além de que os mecanismos de fiscalização, de pagamento dos impostos referentes à exploração do ouro. Porque, evidentemente, até hoje a nossa Constituição estabelece isso, que as riquezas minerais são da União, né, são do Estado, e nesse período, como o Brasil inclusive era colônia, tudo se entendia que era riqueza de Portugal. Então se pagava uma parte de tudo que era descoberto e explorado para a coroa portuguesa. E a grande preocupação com essas questões era inclusive para suprir as necessidades de Portugal, que tinham inúmeras dívidas com a Inglaterra e que precisavam saldar essas dívidas porque ficou muito submisso às relações inglesas desse período. O direito, ele tinha uma dificuldade de prever e estipular uma solução para como seria feita essa exploração. E aí o que a gente acaba percebendo é que esse problema jurídico, que na verdade era uma solução econômica, esse problema jurídico da descoberta do ouro e de como ia se operacionalizar juridicamente esse controle, acaba estabelecendo que ia se fomentar a luta e a vontade de se tornar mais rico com a exploração desse ouro. Então pessoas foram chamadas, isso foi noticiado para poder se explorar, mas o Estado tinha que estabelecer, o Estado português tinha que estabelecer uma possibilidade de ter soldados suficientes para poder impor a ordem nesse período, que inicialmente não existia, e isso foi um problema durante todo o período. E além desses soldados para poder estabelecer a ordem no Brasil colônia, que cresceu fortemente durante esse período, era necessário também ter administradores para supervisionar essa exploração, inclusive para calcular o valor que tinha que ser pago a Portugal, né? Porque tinha muito, as pessoas exploravam, encontravam ouro, escondiam essas explorações para não ter que pagar os impostos para a metrópole portuguesa. O que eles fizeram?
né? É importante fazer um parênteses aí, porque nesse período de exploração a gente vai ter uma questão que é o estabelecimento da União Ibérica. Vocês lembram isso das aulas de história? O que foi a União Ibérica? Portugal ficou sem rei. O rei de Portugal desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, provavelmente morreu durante uma batalha e não tinha deixado herdeiros, porque ele era muito jovem e não tinha deixado herdeiros. Por causa disso, numa disputa de sucessão, o rei da Espanha, que era parente da coroa portuguesa, conseguiu estabelecer uma união entre Espanha e Portugal, conhecida como União Ibérica. Então, o rei da Espanha passou a ser rei também de Portugal. E isso durante o período de exploração, durante grande parte do período de exploração do ouro no Brasil. E aí o que acabou acontecendo foi que a Espanha e a Holanda estavam em guerra nesse período. E a Holanda tinha uma vontade muito grande de explorar as colônias portuguesas e já estava aqui tentando explorar o Brasil, né? Primeiro a Holanda tentou invadir a Bahia, não conseguiu, mas depois invadiu Pernambuco de forma bem sucedida. E por causa dessa invasão, financiada pela Companhia das Índias Ocidentais, o que era a Companhia das Índias Ocidentais? Era uma espécie de empresa, eles falam que a primeira grande sociedade anônima que existiu foi a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, né? A Companhia das Índias Ocidentais foi aquela que financiou a invasão dos holandeses aqui no Brasil. E aí o que acabou acontecendo foi que houve uma descentralização dessa exploração, uma dificuldade muito grande da União Ibérica de fazer esse controle, de Portugal conseguir ter esse controle total, e a gente ainda herdou essa desavença com os holandeses diante da tentativa dos conflitos que existiam entre Espanha e Holanda. Além disso, os ingleses, que eram os grandes credores de Portugal, estou falando nossos grandes credores, porque o Brasil se submetia a todas as condições econômicas, históricas e políticas portuguesas, porque era colônia de Portugal, né? Mas os ingleses, eles acabam, por causa dessa situação, através de um ato de navegação, assumindo aí, se tornando uma grande potência marítima e um dos grandes responsáveis pelo tráfico de escravos. Até por isso que vocês vão perceber que várias colônias africanas são colonizadas pela Inglaterra, por causa dessa circunstância aí, da busca de escravos que seriam vendidos nas colônias e na Europa, né? Então é interessantíssimo porque o que Portugal, junto com toda essa dificuldade econômica, histórica que existia por trás, vai fazer? Vai criar a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas era um órgão responsável pela coordenação e fiscalização da exploração do ouro no Brasil. E aí ele fazia basicamente a análise do que estava se retirando das terras brasileiras, se estava sendo pago corretamente os impostos referentes à cobrança da colônia portuguesa e determinava também quem podia explorar essas terras. Então, basicamente, ele distribuía o que a gente chama de datas. O que eram as datas que eram distribuídas pela Intendência das Minas? As datas eram lotes de exploração minerária. E eles eram distribuídos para pessoas que se entendia que tinham a capacidade de exploração adequada daqueles lotes. Então, eles distribuíam os lotes de acordo com o potencial de exploração do minerador. Sabe como é que era calculado o potencial de exploração do minerador? Através da análise de quantos escravos ele tinha. Era necessário ter pelo menos 12 escravos para ter uma data de exploração. Justamente porque não era aquele que era o dono dos escravos que ia explorar sozinho, mas ele tinha que ter mão de obra para poder explorar. Quanto mais escravos ele tivesse, mais rico, consequentemente, para ter esses escravos,
mais chance de ter datas maiores e importantes ele tinha. Então essas datas eram os lotes de exploração do ouro. E além de estabelecer quem ia explorar e como se ia explorar, a Intendência das Minas também recolhia o quinto, que era o quinto do ouro. 20% de tudo que era recolhido era cobrado como imposto por Portugal e enviado para a metrópole. É interessante, né, gente, porque houveram, e a gente vai falar sobre elas futuramente, várias manifestações, guerras questionando esse quinto, falando do absurdo dessa cobrança. E hoje no Brasil, só de imposto de renda, a gente pode chegar a pagar inclusive 27,5%. Sendo que as grandes fortunas não são tributadas como é previsto na Constituição, mas não é efetivado por falta de vontade política. Então, como que a gente continua tendo uma deturpação aí, né? E parece muitas vezes que o pacto colonial continua mantido. Enfim, nessa situação, então, a Intendência das Minas, ela vai, ela vai fazer toda essa exploração. A gente vai ter um desenvolvimento muito grande da colônia Brasil através dessa exploração do ouro, mas evidentemente que grande parte das riquezas que aqui são encontradas não ficam aqui, né? Vão para Portugal e para a Europa, que vai enriquecer muito com essa exploração da colônia brasileira. É interessante a gente pensar muito sobre isso, porque até hoje a gente ainda percebe como que grande parte das riquezas do Brasil ainda são exploradas muito lá fora, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o que acontece a partir dessa exploração do ouro, os movimentos de independência do Brasil, até chegar na definição dessa independência. Vai falar sobre a vinda da família real para cá, algumas características importantes que vão acelerar esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Boa sexta-feira, né? Saudades de vocês. Manda mensagem para mim, conversa comigo. A gente está um pouco afastado aí por causa desse período, mas tudo de bom. Feliz Dia das Mães para as mães de vocês, né? E muito juízo aí nas comemorações para a gente não colocar os nossos pais em perigo por causa de uma festinha. Um beijo, tudo de bom.